começar? Vou começar então. Meu nome é Renato, sou do campus Centro Serrano. Fazendo uma análise ontem no que a gente estava discutindo no grupo, a gente entende ali que a cidade de inovação, né, esse ecossistema todo, vem também buscando trazer soluções, né, principalmente para as pessoas que estão buscando esse espaço, né? E aí, eu lendo o ponto número 1 ali, que fala justamente de atender necessidades específicas, né? Principalmente inovação, porque a gente sabe que é um desafio, porque nós temos uma resistência muito grande, às vezes, a tudo aquilo que é novo, né? O exemplo que eu venho relatar aqui, né, o Uber, quando começou, foi muito bom, mas, ao mesmo tempo, criou uma resistência de um grupo. E hoje é um tipo de aplicativo de uma empresa totalmente convencional, totalmente trouxe uma solução inovadora. E aí eu fico pensando nesse cenário, quando a gente busca trazer uma solução, mas não só uma solução, aquilo que é inovador, aquilo que traz uma novidade, né? Como é desafiador. Na escola, né, eu estava vendo esses dias uma reportagem de uma escola que estava trabalhando com uma nova metodologia voltada para ensinamento na resolução de problemas por meio de projetos. E aí, esses estudantes, eles tinham ali um problema, né, um problema real. Então isso é muito legal, porque a partir do momento que você tem um problema, você vai sentar com uma equipe, igual a gente está fazendo aqui, discutindo, ouvindo, trocando informações, vendo qual é a necessidade real daquela empresa ou daquela pessoa, e aí estimula justamente a gente a isso, no pensar, no trazer uma novidade. E aí, resolver problemas, né, para uma necessidade, como eu estou colocando aqui, realmente é desafiador, porque coloca a gente numa posição justamente de buscar o novo, né, de trazer ali uma resposta que talvez não vá atender uma determinada necessidade, mas de repente começa ali a abrir um novo caminho, né? Nós estamos aqui hoje e durante esses dias buscando justamente pensar, trazer soluções, pensar no objetivo. E eu fiquei realmente, né, ontem no grupo a gente conversando, pensando em que nós, enquanto cidade de inovação, podemos trazer de soluções para esse ecossistema aí, tanto externo como interno, para buscarmos criar novas metodologias, novos aplicativos, novos formatos, quebrar paradigmas. Então, eu já começo aqui a discussão em que caminhos devemos tomar para poder trazer essa inovação para esses clientes que vão buscar a cidade de inovação. Considerando que estamos aqui, né, em busca de recurso, em busca de parceria, em busca de novidades, soluções, então que caminhos tomar para poder a gente conseguir buscar soluções para esses problemas. Então essa é a minha primeira discussão. Alguém se habilita? Quando nós falamos sobre quebra de paradigmas, é importante a gente trazer dentro do grupo que já existe pessoas que já passaram por todo esse processo alguma vez. Acredito que quando a gente traz prova social, fica muito mais fácil de nós vermos soluções aonde muitas das vezes não víamos. Eu acho que traz a experiência de quem já viveu o processo, para quem ainda não acredita tanto no processo, não consegue ver ali a possibilidade de um crescimento ou de algo novo se formar. Então, acho que a quebra de paradigma vem através das experiências. Nós podemos trazer pessoas que já viveram, que já participaram desse processo, para poder, de fato, transformar. Eu sou novo, muitas linguagens utilizadas aqui para mim são linguagens novas, estou no processo de aprendizado, mas eu acredito que eu posso contribuir aí através da minha perspectiva como empresário, como na área de desenvolvimento humano. Só falar seu nome da onde? Meu nome é Thiago, eu sou da empresa Work4You. Michel, do IFES de Caracica. Toda a discussão que a gente fez, todos os aspectos, né, uma das coisas que a gente conversou, eu acho que vai estar até no ponto mais para frente, mas vou só puxar porque
acho que é interessante, acho que está mais para frente lá na parte de... Mas pode manter, não precisa mudar não. É só uma questão que nos preocupa, assim, eu estou no IFES já há algum tempo, é cultura. Em que aspecto? Acho que nós precisamos, aí eu vou colocar como IFES, né, assim, passar por um processo de entender que os nossos procedimentos, pesquisas, extensões e tudo mais, deixam de ser necessariamente aquilo que normalmente o professor gosta, ou o professor é da linha XYZ, para ser aquilo dali. Espectadores. Né? Assim, isso é uma mudança de paradigma de pesquisa gigante. Parece simples, né? Assim, para os empresários talvez seja mais simples, né? essa visão, né? Mas assim, dentro do Instituto, acredito que a universidade não é muito diferente, né? Pelos contatos que a gente tem, né? Mas essa visualização é algo que precisa ser trabalhado. Acho que dentro do Instituto Federal, dentro da universidade, precisa ser mudado, assim, que é uma pesquisa, que é uma entrega efetivamente com um produto final ou um serviço final, enfim, né? É uma entrega final efetiva, tangível, obrigado, tangível. Assim, não necessariamente a pesquisa pela pesquisa, né? Ou o artigo pelo artigo, né? Mas assim, é uma visão diferente de fazer. Eu acho que isso é um ponto que a gente estava conversando, que eu confesso que me preocupa, e outros colegas manifestaram também, dessa mudança de paradigma, porque é uma mudança cultural. Você tem que fazer um trabalho dentro das instituições de ensino para que colegas graduados, mestres, doutores, independente da graduação em si, né, da titulação, entendam que eles precisam ir lá na sociedade, lá na indústria, lá na comunidade, enfim, aquilo que a cidade de inovação vai conseguir alcançar, né, e fazer uma pesquisa que é aplicada, tem um resultado final, tem um ponto final. Isso é uma mudança que precisa ser muito bem trabalhada dentro do Instituto. Parece simples, mas diria que vai ser difícil. Oi. Henrique, eu represento o CRA e sou professor da FAESA. Nessas discussões a gente tem trazido muito a questão da inovação e trazendo outros stakeholders, que é uma coisa que eu tenho batendo muito na tecla, que às vezes não é só na indústria que esse processo de inovação acaba acontecendo, né? Então a gente tem hoje um PIB baseado em serviços, né? A gente tem a questão do agro também muito forte, e a indústria acaba sendo uma parcela disso. Como que a gente vai envolver esses outros atores dentro desse processo, né? Que eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. E eu vejo também muita cidade de inovação, a gente está em Vitória, no Espírito Santo. Hoje, a representatividade dela, em termos de inovação, é muito pouco. Então, eu acredito que a gente possa trazer muita coisa já pronta de fora, e a cidade de inovação ser um núcleo desse processo de coletar o que vem vindo de fora, o que existe dentro desse processo, talvez seja um bom primeiro passo. Não precisa construir nada do zero, mas vamos pegar o que já existe fora e trazer para cá, fazer com que isso seja disseminado, que eu acho que é um bom primeiro passo que a gente pode dar para conseguir criar essas conexões, para gerar interesse e talvez por um custo mais baixo, né, do que toda uma estrutura para se trabalhar, né? Então, acho que a identificação de stakeholders e os primeiros passos a serem dados, eu acho que pode ser um primeiro bom caminho para a gente conseguir fazer esse envolvimento e esse engajamento todo. Só você fez um questionamento inicial sobre como a gente vai solucionar esses problemas, e eu acho que o item 2 responde um pouco e complementa o que os colegas falaram, que é estimular esse espaço de cocriação. A gente entender, de fato, qual vai ser o papel de cada ente envolvido aqui, o que eles vêm para oferecer, o que eles vão receber em troca. Eu acho que quando isso estiver muito bem estabelecido, a gente vai entender que problemas a gente vai conseguir resolver, que parte da comunidade a gente vai conseguir atingir, o que a gente tem disponível para oferecer essas soluções. Então, eu acho que também parte muito do princípio de precisamos definir, de fato, o papel de cada ente envolvido e o quanto eles vão ter que contribuir e o que eles vão receber em troca, porque eu acho que, através disso, a gente vai conseguir atrair mais pessoas para colaborarem aqui dentro, porque elas sabem que, além de contribuir com o que elas têm, elas também vão ter benefício em cima disso. Então, acho que é isso. Perdão. Eu sou Geisa, eu sou trainee de inovação na FAPES, na Fundação de Amparo à Pesquisa. Bom dia, eu sou a Flávia, do IFES, da reitoria. Pensando na perspectiva do cliente, ontem no grupo,
não sou da área de administração, né? Sou pedagoga e bióloga, então minha cabeça, vocês imaginam, raciocino nesse caminho. E aí eu fiquei falando, gente, pensando nos clientes, indústria, empresa, trazendo a comunidade mesmo, aqui do entorno, direto e indireto, pensando da tríplice lá, Renato, me ajuda, empresa, pessoa, isso. E aí eu fiquei assim, gente, mas quando a gente fala em ecossistema, isso ainda é muito etéreo, né? Fica assim, qual é o papel de cada um dentro que você falou? Como que vai ser isso ali, no concreto, né? Saindo e vindo para o concreto. Então, eu imagino que para esses clientes, né, esses stakeholders, ainda está muita coisa no campo, né, do imaginário. Então, assim, uma coisa que o grupo anterior aqui da roda falou é um bom investimento numa política de comunicação. A gente conseguir falar para o outro. E eu tive uma experiência profissional de que foi algo novo no Estado, né, na época era do governo do Estado, e quando o governo trouxe essa proposta, eu lembro que as pessoas ficaram loucas, foi no campo educacional, né? Queriam, sim, botar fogo, né, nas coisas. Pegou fogo, deu confusão, lei, assembleia, aquele monte de coisa. E eu lembro que o secretário que eu trabalhava e o governador falava assim, a gente precisa botar para funcionar. As pessoas precisam ver o que a gente está falando, a gente precisa botar para funcionar. E aí, em 15 dias, a gente colocou para funcionar, fomos ajustando, né? Que, como qualquer outro projeto piloto, e as pessoas foram visualizando. Então, a partir daquela visualização, que ontem eu aprendi um monte de termo com meus amigos aqui da mesa, nós criamos o tal do portfólio, né? O portfólio do serviço. O que a gente estava falando de serviço, né? Em termos educacionais que a gente queria, e como que era aquilo no concreto. Então, eu lembro que às vezes eu em escola, né, eu era menina que eles queriam pegar. Aí eu explicava, mas tem isso, tem assado, tem não sei o quê, nanana. Aí os pais, e podia botar uma cama também nessa escola. Eu falei, não, mas não é botar uma cama, cara, era de tempo integral, não é dessa forma, mas tem isso, tem alimentação, tem esse currículo. Então, assim, as pessoas querem ver. A sensação que eu tenho, né, do querer ver. Aí alguém comentou comigo na mesa que a gente estava ontem também, que pegou um Uber esses dias e ele falou, cidade da inovação. Então, assim, já está aí no imaginário, de certa forma. O que a gente agora, né, que é esse trabalho que a gente está fazendo, precisa trazer esse imaginário aqui para o concreto, nem que seja o início, né? Tem que começar do início mesmo, mas para as pessoas verem, visualizarem, né? Então é isso, minha contribuição. Sou Francisco, do IFES de Serra, né, e juntando tudo que eu estava ouvindo até agora, que a gente conversou desde o da primeira semana da capacitação, eu sempre fico pensando no que vocês comentaram aqui, tangível, concreto, o pessoal da roda anterior falou começar pequeno, né, começar o crescimento gradual, e aí o que me veio à cabeça são perguntas ao invés de resposta, do tipo, falando de portfólio, o que a cidade de inovação oferece para os clientes? E a visão do cliente depois. Por que o cliente vai escolher a cidade da inovação, não Base 27, não FindesLab? O que tem de diferente nesse portfólio? O que tem de atrativo para os clientes escolherem a cidade da inovação? E aí vem um alerta, não pode demorar, porque se a gente demora a colocar, pelo menos o início concreto, perde a onda, perde o embalo da onda, a onda passa e a gente fica à deriva. Complementando, logo no início da fala do evento, foi trazido aqui sobre o objetivo. Acho que o primeiro ponto, a cidade de inovação tem que ter um objetivo muito claro, partindo do princípio não somente do objetivo da cidade de inovação. Quando eu falo da perspectiva do cliente, qual é o objetivo do cliente? Qual o benefício e transformação eu trago para o cliente?
Então, eu não posso querer mover e trazer recursos para a cidade de inovação. Foi muito falado no tópico anterior sobre qual investimento a cidade de inovação terá no decorrer do processo, quando as startups foram fundadas, quando elas estiverem estabelecidas. Qual investimento eu tenho disso? Mas, de fato, qual é o meu objetivo da cidade de inovação trazer para essas startups? Como eu vou manter essas startups? Depois que elas iniciarem, qual vai ser o acompanhamento que eu vou trazer para elas? Então, isso tudo tem que estar claro no objetivo, porque o objetivo, antes de eu iniciar todo um projeto, os pontos estabelecidos, esse objetivo, se ele não tiver claro, ele não vai ser fincado. Ele vai passar e depois nós vamos precisar de fazer ajustes em cima de ajustes. A cocriação faz parte disso, estabelecer esses pontos. Então, o primeiro ponto é trazer um objetivo muito claro para a cidade de inovação, com foco em retorno para a cidade de inovação e com foco no cliente. Depois disso, não trazer os indicadores, mas as metas. Então, agora, qual é a minha meta? Eu tenho um objetivo claro. Agora, o que eu quero alcançar com isso? Qual é a minha meta? Trazer em retorno lá na frente para os nossos clientes, os nossos parceiros. E, claro, aí vem os indicadores, depois vem os projetos que vão ser desenvolvidos. Mas acho que o objetivo tem que ser, de fato, para as duas vias, tanto para nós, a cidade de inovação, quanto para os clientes em âmbito geral. Bom dia, eu sou Juliano, do Campus Montanha. Observando as colocações aqui dos colegas, né, fazer uma contribuição com relação a nossos clientes, e eu estava me perguntando também, da mesma forma, se eu tenho se eu tivesse uma empresa, né, que vantagem eu teria de tentar desenvolver alguma coisa na cidade da inovação? Por que eu não faria na minha salinha lá na minha empresa, se é uma empresa já de um porte maior? Por que eu traria para cá para fazer, para desenvolver um produto? Eu consigo pensar algumas coisas com relação na perspectiva do cliente, mas como eu não sou empresa, tenho alguma dificuldade para isso, né? Mas eu consigo enxergar um pouquinho na perspectiva nossa do Instituto Federal, né? Estando na docência aí praticamente desde 2005, na academia, desde 2007. Dentro do Instituto Federal, a gente tem uma gama de cursos diferentes no estado inteiro, um estado diversificado, né, com muita produção de tudo. E eu tenho observado assim, nos nossos alunos que estão chegando, cada vez mais conectados, com ideias, e é bastante interessante quando o colega fala na mudança de paradigma da pesquisa nossa que a gente tem tentado fazer, né? Artigo, pesquisa básica, pesquisa aplicada, mas artigo, mas do ponto de vista de dentro, né? A gente muitas vezes não consegue abrir para ver realmente quais são as principais dores dos clientes. E aí eu vou contar uma experiência minha acho bastante interessante nessa reflexão, que eu sou professor da área de agropecuária, atuo na agropecuária, com pesquisa, com ensino, e de uns anos para cá eu me tornei também produtor rural, né? E aí, quando a gente entra dentro desse empreendimento, começa a surgir dores diferentes daquelas que eu tinha em sala de aula, né? E aí, tinha coisa que eu pensava assim, depois eu entrava na sala de aula para falar, mas isso está muito longe daquilo que é realmente factível, tangível, real. E aí eu coloco assim, um desafio nosso é como é que a gente coloca para conversar, porque para ficar mais tangível, aplicável, factível, tem que botar para conversar todo mundo, né? Se eu sou da área de agropecuária, quero ver quais são realmente as dores, eu tenho que trazer os agricultores, né? Eu tenho que trazer o INCAPé, a SEAGRE, o Instituto, as universidades, mas tem que trazer os agricultores, né, para falar também. Então, as empresas, né, do agro, de certa forma. Então, isso é um desafio, colocar a turma para conversar, entrar em contato e ter realmente, prospectar realmente quais são essas dores. Trazendo essa questão para a academia que você acabou comentando, eu lembro que em 2016 a gente colocou a disciplina de empreendedorismo na FAESA em todos os cursos, né? Pedagogia, psicologia, e isso saíram ideias muito bacanas. E uma coisa que eu percebi, que a gente percebeu estudando, é que ali terminava.
porque o aluno tinha ideia, sabia o que fazer, conseguia identificar soluções, só que agora que ele tinha uma ideia pronta na mão, o que eu faço com isso? Né? E eu percebo muito que na academia a gente ensina as pessoas a serem técnicos, ou seja, aplicar aquela técnica que está sendo ensinada. E muitas vezes o que acaba morrendo? Como que eu transformo isso em negócio? Como que eu faço com que isso vá para o mercado? Como que eu faço com que isso realmente seja sustentável? Né? Então, acho que para dar vazão para esse processo de academia, muitas vezes, a cidade de inovação pode ser algo. Eu sei que o IFES já tem agora as incubadoras e tudo mais, mas a quantidade de faculdades, universidades que existem por aí, que precisam desse ponto além, né? Porque está sendo gerada a ideia, está sendo gerada a solução ali para algum problema específico de determinado nicho, e agora, o que eu faço com isso? Isso acaba sendo engavetado, acaba ficando dentro daquele círculo ali, e o aluno opta por ir para o mercado de trabalho, para fazer outra coisa, para ser CLT, em vez de realmente investir naquela ideia dele. Né? Então, acho que talvez a cidade de inovação possa abranger alguma coisa dentro desse stakeholder que seriam os alunos da academia. Um outro ponto que está destacado ali também, que fala um pouco dessa cultura inovadora, né? E aí no ponto 2, a gente sabe que cultura é um ponto importante também, a forma como a gente se comporta dentro da empresa, a forma como a gente vê as pessoas, a simbologia que nós utilizamos, tudo isso faz parte da cultura. E aí eu faço uma pergunta aqui para o grupo, né? Porque no ponto 2 a gente está tratando ali dessas conexões. E aí vocês colocaram aqui várias questões, né? Que vocês, tanto nas questões da empresa, da escola, né, o professor de montanha trouxe ali, né, a partir do momento que ele foi para aquele local, viver aquela experiência, ele entendeu certas coisas, ele ampliou, né, esse olhar. Então a pergunta que eu faço aqui agora, considerando a cultura da criação, da inovação, como a gente pode poder conectar, né, a cidade de inovação a essas pessoas, a esse público? Como é que eu consigo fazer isso? Alguém consegue dar uma contribuição? Uma sugestão que eu daria é que a cidade da inovação ela fosse grande, muito maior. Eu até perguntei antes, né? Por que não ir para a incubadora do IFES? Por que não Base 27, Findeslab? Eu acho que todos esses têm que estar dentro da cidade da inovação. E aí o cliente, quando fosse procurar uma solução ou um financiador, ele ia procurar a cidade da inovação porque ela ia fornecer para esse cliente a melhor solução ou o melhor financiador, o casamento perfeito, que poderia ser, inclusive, uma incubadora, poderia ser Findeslab, poderia ser a Base 27, poderia ser alguma grande empresa que vai financiar e vai tirar proveito depois da solução gerada, mas eu acho que ele tinha que ser a conexão de todos esses entes que já são grandes, já são independentes, mas ele poderia agregar um pouco mais valor a eles e também facilitar, funcionando a grosso modo como se fosse um corretor de imóveis, mas um corretor de soluções, né? Ligando a solução ao cliente. Promovendo ele também uma experiência, uma vivência. Eu acho que inserir ele, processo co-criado é a co-criação, é trazer ele para dentro do processo. Ele conseguir ver que ali ele pode sonhar. Então, entender qual é de fato o objetivo dele. Não está no papel, ele está ali visualizando, é um sonho ainda, talvez está ali é um projeto, mas trazer para ele qual é o meu objetivo. O que você pode sonhar? Onde você pode chegar? Então, quando ele estiver aqui dentro, ele vê que ele terá profissionais qualificados, que já passaram pelo processo, que passam pelo processo, que podem contribuir com ele, ele vai falar assim, caramba, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu posso permanecer. E outro ponto também é desenvolver habilidade soft skill. Ali foram citadas algumas, mas as habilidades soft skills são muito importantes. Eu venho dessa área, eu atuo nessa área, eu vejo que eu não só dar recursos, eu tenho que instruir ele, porque o comportamento ele vai da habilidade soft skill. Eu não posso só ter conhecimento teórico e habilidade ele desenvolver, mas mostrar para ele que ele consegue fortalecer ali a identidade dele e ele acreditar no processo, sair do sonho para uma realidade.
Eu acho que já existe hoje no mercado empresas precisando de soluções com problemas e empresas querendo propor isso. Eu acho que a Cidade de Inovação ser esse hub de conexão seria uma coisa importante. E talvez até mesmo criar embaixadores que possam fazer essas conexões, que falem essas linguagens dos dois lados, porque eu acho que essa falta de comunicação às vezes acontece pela linguagem comum, como ela estava mesmo falando, eu sou de pedagogia, estou aprendendo muitos termos novos, né? Então às vezes talvez isso distancie as pessoas daquele processo, daquele momento. E é comum cada grupo, segmento, ter a sua linguagem própria. Então, acho que ter esses embaixadores que consigam falar essa linguagem de todas essas áreas, que consigam fazer essas conexões, pode facilitar bastante a criação dessa cultura, né? Que a gente comece a falar mais no dia a dia sobre inovação, de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível. Popularizar a linguagem. Popularizar. Perfeito. Outras pessoas que têm o desejo de participar, gente? Só dá 8, só 8. Venham. Zâmbora. Isso é um grande desafio, né? Vem, Zâmbora. A formação da linguagem faz afastamento das pessoas. Aí. Eu acabei escutando vocês falando sobre essa questão da linguagem, falando também, que está aprendendo alguns termos. Lá na FAPES a gente está tentando implementar na nossa cultura de editais a simplificação da linguagem, que é justamente a gente tentar simplificar o que é dito para a gente atrair as pessoas que de fato são o nosso público-alvo daquele edital. Porque quanto a gente tem, né, o público mais acadêmico, então é um tipo de linguagem mais científica, mas existem editais que esse não é o nosso público, então as pessoas não estão familiarizadas com os termos. Então a ideia é trazer essas pessoas para a compreensão de que aquilo ali é para elas. Então a gente está trabalhando esse projeto lá dentro, inclusive retirando alguns termos em inglês, porque a gente sabe que nem todo mundo sabe inglês, então a gente tenta trazer para a nossa linguagem. E isso não é uma coisa tão simples, porque eu não sou da área, eu já anotei várias coisas aqui que eu vou buscar depois, entender o que significa, para eu de fato aprender e não falar uma bobeira. Então, às vezes as pessoas podem se afastar ao invés de se aproximar, porque acreditam que aquilo não é para ela, mas ela só não entrou no ponto de transformação, e sim processual. Então, sair do processo para a transformação, é assim que a gente consegue pegar mais clientes e mais investidores. Sobre essa perspectiva, eu acho interessante a gente trabalhar com aqueles que a gente ainda não vê como cliente. Verdade. Né? Porque cliente a gente já sabe, já vai agir direto. E aqueles que não são, por que não são? Então a gente precisa entender eles, né? Que são aqueles que talvez, como ela falou, talvez ainda não saiba onde está a cidade da inovação, o que é isso, né? Na verdade é muito complexo, né? A inovação, como as pessoas veem, né? Essa estigma que inovação é algo tecnológico, ponto. As pessoas acham que tecnologia é inovação. E a gente sabe que não é. E as pessoas... Engraçado que a dona de casa inova de várias coisas numa receita e ela não sabe que ela está inovando. Será que essa dona de casa não pode ser nosso cliente? Será que ela não vai estar lá no nosso stakeholder? Então, eu acredito que a gente precisa começar a pensar também em ferramentas e processos de como a gente vai buscar essas pessoas que, nesse momento, não são esse nosso cliente direto, nosso stakeholder direto, mas que, com certeza, a gente vai conseguir trazer, porque já faz. Só não sabem ainda que faz. São Paulo Campus. Seu nome e campus. Ah, tá. Zâmbora Cristina, sou do campus de Venda Nova do Imigrante do IFES. Obrigado. Pode justificar essa comunicação. Oi, gente, Rutinelli do Cefor. E me senti motivada, nem precisou me chamar, tá vendo? Porque quando começa a falar de mudança de cultura é algo que aí sim, né, me chama. E eu fui ouvindo as falas, e o colega que agora sentou lá, de Montanha, você também, falando sobre a questão, né, de como que a gente faz para nos aproximarmos daqueles que vão estar conosco, dos nossos clientes. E eu fiquei pensando, né, eu trabalho com educação, então, de certa forma, trabalhamos com mudança de cultura, né, também. Mas, gente, como é difícil, né, porque eu, por exemplo, não tenho experiência como empresária, não tenho experiência como agricultor. Como que eu vou ver essa diferença, né? Como que eu vou saber e conversar? E aí eu fiquei pensando assim, eu ia dar a resposta que ele deu. Eu sou professora e ele é empresário.
e nós concluímos por outros caminhos completamente diferentes a mesma coisa. É preciso ter vivência. E aí, Renata, estava ouvindo sua fala, né? Como fazer a vivência? Na outra roda que teve, né, uma pessoa falou, né, da questão de vir aqui, ele estava dando o exemplo, né, das pessoas virem aqui, se isso seria interessante ou não. Foi uma fala muito interessante, não é uma crítica, mas aí pensando em mudança de cultura, talvez as pessoas tenham que vir aqui, né? Isso a gente vai ter que pensar como é que a gente vai estabelecer, não é que vai virar, talvez, né? Mas virar ponto de encontro, mas talvez um shopping center, não sei. Se tiver as lojas, como a Karen comentou, né, as âncoras, né? O que chama a atenção das pessoas para virem aqui? Talvez. Mas, assim, a gente está no nível ainda de jogar ideias. E no nível de jogar ideias, gente, mudanças de cultura pressupõe conviver, né? Volto a falar, não é uma crítica. Foi só porque ele falou tão interessante que eu lembrei. Tipo assim, pois é, as pessoas vão vir. Quem vai vir? Até para mudar a linguagem, eu tenho que conviver. A gente aqui está aprendendo um monte de linguagem, de formas de falar algo diferente, às vezes para dizer a mesma coisa. E aí, além de afastar um pouquinho, mas também dá um desejo de entender. Se você está disposto a conversar com o outro, dá o desejo de entender. Aí eu falei, não, agora eu posso ir lá colaborar. Porque também a linguagem chegou até mim. Então, tá vendo? É nesse diálogo, nessa conversa, que talvez a gente também vai conseguir compreender esse cliente. A visão do professor Juliano, quando ele muda, né, do acadêmico para agora o produtor, é uma visão que me falta, mas que me interessa muito saber como é que ele fez isso e como que isso impacta, por exemplo, na sala de aula dele. E para a Cidade de Inovação, como é que isso vai impactar nas nossas parcerias? Isso é muito importante. Se eu não vou virar produtora rural, apesar que montanha é interessante, eu preferiria carne de sol, mas ok. Mas eu posso, de repente, conversando com o meu colega que é empresário, começar a visualizar de uma outra maneira, que não vai interromper a minha visão de mundo política, mas que vai ampliar a minha visão, por exemplo, quando eu estiver na Cidade de Inovação. Sem isso, eu vou continuar, talvez, pensando só num percentual que a empresa vai mandar, e que não é que não vá, mas é porque esse percentual tem que estar dentro de uma métrica. Conversando com os meus colegas ali, eu abri o olho. Tipo assim, gente, não, tem que ter mesmo, tem que ter um retorno. Mas esse retorno pode vir de muitas outras formas, de muitas maneiras, de muitas formas de contribuição, que eu não tinha ideia, porque eu não tenho essa visão. Então, era isso. Não sei, acabei falando muito, Renato. Perfeito, não. Colegas. Alguém... Eu ia comentar sobre o que eu estava lendo os tópicos, né, no ponto 3, a gente, finalizando ali, fala muito dessa consultoria, e o IFES, né, está aqui as empresas e tudo, boa parte desse grupo é um grupo de educadores, né? Nós estamos aqui em prol também da educação. E aí, quando esse cliente chega, essas empresas chegam aqui na Cidade de Inovação, elas também buscam uma formação. Então, pensando em nós, enquanto empresa, enquanto órgãos governamentais, enquanto, né, IFES, quais possibilidades de formação, consultoria a gente poderia ofertar para esses clientes que estão chegando aqui? Renato, vou responder a sua pergunta sobre perspectiva de empresário. Sou empresário em Viana, presidi a Associação dos Empresários, hoje como membro do Conselho da Associação Empresarial de Viana, tive uma passagem também como secretário de Desenvolvimento Econômico. Quando assumi como secretário, a primeira coisa que eu fiz foi mudar todos os cursos que estavam sendo ofertados, não pelo viés do que eu acreditava que era importante para a população, mas pelo viés do que havia de oportunidade dentro das empresas. Então, a primeira coisa é adequar a oferta à realidade do demandante. Então, não sou eu, acadêmico, que defino. Quem define é o mercado, é a realidade. Mas principalmente porque o mercado é quem manda? Não. A ansiedade das pessoas é de que, ao fazer um determinado curso, ao buscar a cidade de inovação, ela seja conectada com uma oportunidade. Então, se eu não olho para a oportunidade real, eu formei a pessoa para alguma coisa que pode vir a ser um potencial. Pode vir a ser um potencial, ela vai lá, faz faculdade aí fora e toca a vida dela. Aqui ela não quer isso. Então, acho que o grande lance é tratar a inovação também como algo real, no sentido de que a pessoa atende uma demanda específica e imediata para gerar resultados futuros, né? E aí eu acho que esse talvez seja o conceito de cultura, que é importante estar permeado em toda a cidade de inovação, porque sempre que a gente pensar em fazer muita coisa, quanto maior o casamento, mais dinheiro gasta. Maior chance de dar errado também. Então, assim, uma das coisas que a gente procurou fazer dentro da associação, eu acho que é importante compartilhar, é uma cultura do fazer menos, mas fazer melhor. Então, tenho vários empresários, quando eu assumi como presidente, falam assim, você não vai fazer aqui grandes eventos da associação? Não.
Esse não é o propósito da associação? Você não vai receber aqui pessoas para poder apresentar o negócio de contabilidade para os associados? Não. Essa não é a entrega de valor de uma associação. A entrega de valor é a representação do empresariado perante o poder público no que diz respeito a assuntos coletivos. Ponto. Só que ao, vamos dizer assim, enxugar o meu escopo, a gente tinha 34 associados, em 6 meses a gente tinha 57. Então acho que nesse ponto é sempre pensar o que a cidade de inovação pode fazer para o stakeholder, mas de fato fazer e entregar. Então até a questão dos cursos, quais são os cursos que eu posso ofertar, que sejam diretamente ligados à necessidade, mas eu possa não só fazer o curso, eu possa fazer o curso com qualidade, que vai trazer a turma, vai preencher a turma, esses currículos ou essas pessoas depois vão ser apresentadas, vão ser conectadas com as empresas, então eu consigo concatenar ao final do curso uma seleção de pessoas, por exemplo, como se fosse uma feira de empregos voltado ali para aqueles stakeholders específicos, e eu consigo mensurar isso na fase final. Então me apareceram 3 empresas demandando 300 pessoas, eu qualifiquei 500 e ao final desse processo a gente teve 280 pessoas empregadas dentro do viés de inovação para essas empresas aqui. Pronto, eu consegui fechar o ciclo inteiro. É real, é palpável. Senão, caso contrário, se a gente não tiver essa coisa do palpável a cada processo, aí fica sendo... Aí, como é que foi sua iniciativa lá com a cidade de inovação? Rapaz, eu fui lá, os caras fizeram um curso, mas e aí, chegou no final do curso? Ninguém prestava. Ninguém prestava, então você não contratou? Não, voltei lá para a empresa de recursos humanos que eu tinha lá, que pedi para os caras me achar a pessoa. Pronto, acabei de cair na vala comum. Não é isso que a gente quer. Então, só trazendo realmente essa coisa do pragmatismo muito direto, porque nós, como empresário, no final das contas, vamos olhar sempre para isso. Aproveitar, porque eu tenho uma experiência muito interessante em relação a isso. Na verdade, tenho uma experiência recente, uma experiência anterior aí de uns 4 anos no campus Aracruz. Justamente eu comecei a perceber esse problema. Eu acho que eu até já discuti isso com você, que aqui no IFES a gente tem uma mania, que é uma mania que não está certa. A gente vai lá e fala assim, professor, você é bom no quê? Apertar o parafuso X. Então, nós vamos dar um curso de apertar o parafuso X. Não funciona assim. A gente precisa ver se o parafuso X é o que o pessoal, o que a comunidade, o que os stakeholders estão precisando. Então, vou citar 2 exemplos que talvez isso ajude a gente a repensar essa maneira como vamos fazer dentro da cidade da inovação. O primeiro é um bem recente, na disciplina de liderança. A gente desenvolveu um curso online e tal, pelo CEFOR, está lá no MOOC. Só que eu falei assim, gente, está na hora da gente trazer para o presencial, só que eu quero um curso imersivo. Como que nós vamos fazer esse curso? Aí os meninos, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, então não sei o quê. Falei, não. Cada um de vocês tem um papel de entrevistar 6 pessoas que exercem cargo de liderança. Qualquer lugar, banco, prefeitura, dá a lista para eles do que a gente tem e pergunta para eles onde que está o calo deles, onde que para eles é ruim. Depois que eles deram essa lista, nós conseguimos na turma 110 respostas, que muito interessante, fizemos lá a média, estatística básica, chegamos em 4 pontos. Característica de líderes, qual são as características, comunicação, problema de comunicação, gestão de conflitos e gestão de tempo. Ponto. Encaixei dentro de lá, já dei 2 cursos imersivos, que os meninos vão até sem sandália, os gerentes vão lá sem sandália, sem celular. Foi ótimo. Então, esse aí foi um exemplo simples. Um outro de 4 anos atrás foi o seguinte, e aí envolve isso que você falou, o retorno, de uma forma mais específica. A gente queria fazer um pós-técnico. Certo? A gente foi fazer um pós-técnico, a gente estava na época de um projeto junto com a Petrobras, então meio que a Petrobras estava falando, olha, vão investir aí na área de vocês para a gente dar o retorno combinado ali com o IFES. E aí eu falei assim, gente, como é que a gente vai fazer esse pós? Não, porque a área mecânica lá de Aracruz, vamos trabalhar assim e tal, não. Falei, não, vamos chamar as empresas. Chamamos o Estel, que é enorme, a Estel, chamamos Jurong, chamamos Aracruz, fizemos uma roda, igual a gente está aqui. Falei, gente, vocês topam a gente fazer um pós-médio? Como assim? Topa fazer um pós-médio o quê? Vem cá, hoje o pessoal que está na coordenação, que está na base, o que eles estão precisando? Qual que é o que você sente? Eu trabalho muito com dor, porque a gente trabalha com incubação, a gente fala muito de dor, né? Qual é a dor? Qual é a questão deles? Aí um falou assim, menino, o pessoal meu lá está com um problema seríssimo de interpretação de desenho. Os caras chegam lá e não sabem interpretar o desenho. O outro falou, olha,
Lá comigo é o seguinte, os meninos são bom técnico, mas na hora que eles estão gerenciando a equipe, são péssimos líderes na hora de gerenciar a equipe. E não sei o quê. E foram falando. Eu peguei tudo aquilo e montei o pós-técnico. O professor da área técnica, engenheiro mecânico, sentou comigo e falou, deixa minhas partes que eu vou colocar. A parte de gestão, liderança, você monta para cá. A gente fez. Fui lá na empresa e falei, vem cá, você pode indicar algum... hoje, superior, engenheiro, que queira dessa parte aqui que você gostaria que eles aprendessem dessa forma? Pelo projeto da Petrobras, nós vamos até pagar ele. Nós vamos dar uma bolsa para ele poder dar essa coisa. Ah, eu quero. Indica quanto? Conseguimos 3 professores de dentro das empresas. Falei, vem cá, os alunos vocês querem indicar? Peguei 50% da vaga e coloquei de cada uma das empresas. E o outro 50% eu coloquei da comunidade. Certo? Fechamos a turma. Ok. Foram um ano esse pós, a gente deu. No final, tinha que fazer o estágio, tinha tantas horas de estágio. E aí, a combinado é o seguinte, a sua empresa colocou quantos? Ah, minha empresa colocou 3. Então, você vai levar 3 estagiários para poder ficar aí 3 meses para poder colocar. Pergunta, quantos ficaram sem emprego no final? Nenhum. Quem ficou porque não quis? Porque não quis. Todos ficaram empregados, porque eles treinaram os 3 dele e eles receberam 3 que fizeram estágio dentro. A Estel mesmo, ela me pediu mais 2. Então, 2 que estavam em outro lugar foram para lá, por exemplo. E aí a gente conseguiu fazer o pós-técnico para o pessoal que precisava e para o pessoal que ainda não estava trabalhando, só que já tinha um conhecimento técnico, já eram mecânicos, já eram elétricos. Então, deu certo. E eu acho que é isso que você estava colocando. É isso? Mais contribuições? Pode. A grande perspectiva que eu acredito é, a primeira palavra lá do objetivo que foi definido para a cidade de inovação é o integrar. Quando você tem clareza do que você quer ser, é importante também ter clareza do que você não quer ser. Então, assim, acho que essa é uma das coisas que eu procurei trazer. Eu até falei para a Regiane ali, eu vim para discordar. Tem uma fase que eu aprendo o seguinte, é o 11º homem. Se 10 pessoas estiverem concordando, o 11º tem que pensar tudo diferente. Não é no sentido de ser do contra, mas é no sentido de questionar as bases do raciocínio inicial que a gente fez. Então, assim, eu tenho clareza que, por exemplo, se eu fosse pensar na cidade de inovação, eu não quero que ela seja mais um hub. Eu não quero que ela seja um base 27, eu não quero que ela seja um FindesLab, eu não quero, porque já tem um monte de hub. E cada hub faz o seu microcosmos ali, e é aquela coisa que, e esse talvez seja a grande representação nossa do capixaba. Nós somos muito bons no que a gente faz, mas muitas das vezes a gente faz sozinho, a gente faz para nós, a gente faz dentro do nosso núcleo. As associações empresariais, elas fazem cada um o seu trabalho. Aí tem a rede empresarial do Espírito Santo em Ação, que consegue congregar elas. Vira e mexe, ela faz alguns eventos para que as associações falem entre si. Os IFES, cada IFES está lá realizando o seu trabalho. Talvez por ser uma instituição federal, vocês consigam compartilhar talvez um pouco mais entre vocês. Não sei se é a realidade. Mas, ao pensar a cidade da inovação, o mero fato de ser um grande centro de compartilhamento, seja de dores, seja de soluções, por si só já é esse macrocosmos que unifica essa, vamos dizer assim, a chegada de várias microiniciativas. E eu, ao conhecer a sua dor, percebo que é a nossa dor. Daí tem a possibilidade de surgir uma solução que é conjunta e atendeu nós dois. Ao perceber as suas potências, opa, eu, empresa, estou desenvolvendo uma solução, mas o IFES lá de Itapina está fazendo algo parecido. Então, opa, agora a partir de algo que eu já estou solucionando, que eu descubro que o outro também está, unimos forças, ou uno o seu trabalho, ou um novo projeto, para que eu possa então potencializar. A minha visão é ter um pouco dessa clareza também, a provocação aqui é nesse sentido, da gente pensar o que a gente não quer ser também. Não quero ser mais um hub, não quero ser mais uma incubadora, não quero ser mais uma aceleradora, porque já tem esses stakeholders, né? E quando você olha, tem um gráfico assim, quando você olha para a parte de inovação, é tipo uma pizza, né? E cada fatia da pizza ele mostra, então assim, tem a fatia das startups, aí estão lá todas as startupzinhas, fatia das aceleradoras, todas as aceleradoras estão lá, dos hubs, todas estão lá, e essa pizza chama Cidade da Inovação. Então, assim, na minha cabeça, a cidade da inovação é essa pizza, onde cada fatia vai representar isso, mas na hora de ceiar, todos nós somos obrigados a sentar na mesa. E aí é onde eu vou ter essa troca com você. Eu fico imaginando a cidade da inovação sendo nesse sentido.
E aí, hora eu vou ter pessoas vindo aqui, alguém falou um negócio da dona de casa vir aqui. Eu não quero que a dona de casa venha aqui para comer um cachorro quente. Eu quero que ela venha aqui para entender o que está acontecendo, que tem tanta gente vindo para cá. Porque hora é evento de aceleradora, hora é evento de hub, hora é evento de pitch, hora é evento de investimento, hora é curso que está sendo dado, porque a vizinha dela veio e achou muito bacana as apresentações de coisa que ela nunca viu na vida. Então, assim, essa é um pouco da provocação que eu quero tentar colocar aí pelo lado do não ser também, para a gente ter clareza de onde a gente quer chegar também. Então, é mais compartilhar isso aí. Colocando o que você apresentou e a equipe aqui, agora reunida, na minha perspectiva, eu vejo esse centro. Né? A cidade de inovação é para fazer a conexão, porque os outros já fazem. Então, a gente não vai precisar quebrar a cabeça, porque todo mundo já está trazendo. Agora, o mais difícil é fazer a conexão. Hoje, o IFES, né, o Instituto Federal, ele tem um grande potencial no Estado, ao fato da gente ter institutos federais hoje em todos, né, em todos os sentidos, ou seja, norte, sul, leste, oeste, a gente está alcançando. E é uma oportunidade diretamente para o empresário ter essa conexão. Então, o diferencial da cidade de inovação, eu acredito assim, o IFES vai ser o elo para unir todo mundo. Empresa pública, privada, as entidades, a gente já faz isso, só que a gente faz no nosso território específico ali, unido, igual ela lá em Aracruz, que ela começou, eu que sou do Instituto Federal, eu acredito que é essa união de todos. Né? A gente não precisa ir buscar, a gente já tem tudo aqui. Foi falado aqui sobre ser grande e também captar os pequenos, né, a dona de casa. Então a gente tem que desmistificar a cidade de inovação e mostrar que nós podemos atender todos. Então, trazer novamente uma linguagem mais simples, mas mostrar, vamos pegar exemplos de empresas que foram fundadas, que talvez tiveram iniciativas próprias e pessoais ali, se tornaram referências no mercado. Vamos trazer essas empresas de vários segmentos e mostrar que dali nasceu uma startup, dali nasceu uma empresa de inovação. A gente consegue capitalizar várias outras instituições e mostrar que, na verdade, a gente é muito mais que uma empresa de tecnologia, e sim uma empresa que consegue movimentar várias áreas, em vários segmentos. Seria basicamente isso. Simplificar o complexo. Prazer, nós temos aí, a câmera. Nós temos recursos, vamos pegar, vamos para as empresas, vamos fazer entrevista, vamos gravar, verificar o processo de crescimento daquela empresa, seja de uma cozinha, seja de um restaurante, seja de um almoço do cachorro-quente, seja de uma funilaria, enfim, qualquer empresa, mas que a gente consegue mostrar que existe, que pode, que a gente consegue abraçar todos. Só para fechar, eu acho que o movimento não é de dentro para fora, né? É de fora para dentro. Perfeito.